Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, esse é o nosso último conteúdo de direito ambiental. Finalmente estamos aqui finalizando o nosso conteúdo programático com a nossa última aula. A gente ainda vai fazer uma revisão, né, antes da gente fazer nossa avaliação. Então é o seguinte, no final eu vou te perguntar, tá? Como é que a gente faz essa revisão aí, fazer uma pesquisa para ver o que vocês preferem para ficar bom, ficar legal para todo mundo. Isso era uma coisa que eu devia ter feito desde o início, né? Ter feito vocês comentarem aqui e assim eu tinha como controlar, tinha como avaliar se vocês de fato estão assistindo ou não. Enfim, como diz aquele ditado, antes tarde do que mais tarde ainda, então eu vou pedir para vocês comentarem sim o que vocês preferem. Aliás, ao longo da aula de hoje vai ter vários momentos que eu vou falar, comente aqui tal coisa, comente aqui tal coisa. E a tua presença dessa vez vai estar condicionada a isso, porque aí eu tenho como saber se você assistiu tudo, se você assistiu a aula e se você assistiu tudo. Porque no meio da aula vai ter momentos que eu vou falar, comente aqui, ok? Então essa vai ser a nossa dinâmica para a última aula. Nosso último conteúdo é o que? É tutela processual, é a parte de processos, afinal, a gente aprendeu toda a parte de direito material do direito ambiental e agora a gente precisa saber como isso pode ser aplicado, como isso pode acontecer na prática, que tipo de ações cabem quando a gente está falando de questões ambientais. Então, é disso que nós vamos falar hoje, certo? Então, só para recapitular aqui, um assunto mega importante que faz todo sentido agora a gente relembrar, são as 3 esferas de competência, lembram? Pelo mesmo dano causado ao meio ambiente, que nem sempre é um crime, né? Mas pelo mesmo dano ao meio ambiente, a gente pode desenvolver 3 esferas diferentes de responsabilização. A esfera civil, a esfera administrativa e a esfera penal, criminal, tá? Então, sendo que só a esfera civil a responsabilidade é objetiva, na administrativa e na penal é subjetiva, tá? Então, isso é importante para a gente entender que existem formas, sim, né? Já que a gente vai responsabilizar essa pessoa, tanto física como jurídica, de direito público ou de direito privado, pelo dano que causou ao meio ambiente, a gente tem que saber que existem as 3 esferas possíveis e que a gente tem ações próprias para isso. Quais são as ações que a gente pode demandar? Quando a gente fala de meio ambiente, gente, você tem que lembrar o seguinte: eu posso demandar por uma questão ambiental, eu posso demandar de forma individual, eu, como pessoa física, como Jaqueline Raimann, posso demandar uma ação? Vou mostrar para vocês as possibilidades disso acontecer. Mas eu estou pleiteando, então, demandar individualmente, ok, mas eu estou pleiteando um direito que é só meu? Eu estou pleiteando um direito individual? Não, tá? Sempre que a gente fala das demandas judiciais relacionadas ao meio ambiente, a gente tem que pensar que são em prol do coletivo, tá? Porque o meio ambiente não é de ninguém, o meio ambiente não é de uma pessoa ou de outra pessoa, a gente já conversou sobre isso, não tem como individualizar, a gente está falando de um direito difuso, guardem bem a diferença do que é um direito coletivo e o que é um direito difuso, o meio ambiente é difuso, tá? Então não tem como individualizar, então não tem como pleitear de forma a individualizar qual é o direito que eu estou pedindo, tá? Eu sempre tenho que estar demandando em prol do coletivo. O meio ambiente tem essa característica de que é um interesse de todos, não é um interesse de um só, ok? A gente vai falar de 4 ações possíveis, tá? Eu vou trazer para vocês aqui 4 tipos de ações diferentes que a gente pode se deparar com questões ambientais, tá? Existem ainda as questões criminais, existem as ações administrativas, né, na esfera dos órgãos componentes do CISNAMA, existem as ações criminais, mas aí tudo depende muito de qual é o tipo de crime ambiental que foi cometido e tudo mais. A gente vai falar aqui os 4 tipos de ações que são mais genéricas, tá? Que
que podem ser aplicadas na esfera civil e que pleiteiam indenização, pleiteiam recuperar o meio ambiente, fazer com que o meio ambiente volte a ser o que era antes, tá? Então, vamos lá, a gente vai falar de 4 tipos de ações. A primeira é a ação popular ambiental, tá? Então, vocês sabem que existe ação popular. Acredito que o caso mais exitoso de ação popular é a Lei da Ficha Limpa, né? Não sei se vocês sabem, mas a Lei da Ficha Limpa, ela nasce de uma ação popular, de uma iniciativa popular, aí uma ação popular, e com isso a gente cria a Lei da Ficha Limpa, né? Então, é um exemplo bem exitoso, mas a gente tem também ações populares em questões ambientais. Gente, isso me parece, inclusive, até muito óbvio. Se a gente está falando de um direito que é coletivo e que é difuso, que é um direito de todos, Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É evidente que a ação popular é um meio possível e, inclusive, é um meio muito utilizado quando a gente está falando de resguardar as questões ambientais, tá? A lei que trata de ação popular, ela é de 1965 e ela vai falar que todo cidadão ele tem direito a ir a juízo para pleitear questões, inclusive questões ambientais, para tentar invalidar atos da administração praticados por pessoas jurídicas de direito público. Então, a gente entra com uma ação popular quando um cidadão ou um grupo de cidadãos, né, porque tem ação popular que pode ser demandada por uma pessoa, como pode ser demandada por várias, o cidadão, ele sente que é um ato da administração pública ou de uma pessoa jurídica de direito público, tem que ter o poder público envolvido na outra ponta, para tentar invalidar uma ação desse poder público, tá? Tentar fazer com que seja reparado um ato do poder público que vai causar ou que está causando lesão ao meio ambiente, tá? Esta é a forma como está na lei de 1965, a lei que fala da ação civil pública. Mas a doutrina e depois a jurisprudência passam a entender que não precisa exatamente de um ato do poder público. Pode ser uma omissão do poder público. Entendem a diferença? Então, eu posso impetrar uma ação popular ambiental quando um ato do poder público está causando ou está na iminência de causar dano ao meio ambiente, ou quando não tem esse ato, mas a simples omissão do poder público também está causando prejuízo ao meio ambiente, tá? Então, a ação popular ambiental, ela pode ser impetrada tanto quando há uma ação, como quando há uma omissão do poder público e isso gera prejuízo ao meio ambiente, tá? A Constituição, ela fala disso também, tá? Ela diz assim, ó, tá no artigo 5º, qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Algumas coisas muito importantes que estão aqui no artigo 5º. Veja, qualquer cidadão. Gente, o que é cidadão? Já pararam para pensar? Vocês já têm que ter esse conceito bem claro. Vocês estão já passaram da metade do curso de Direito. Cidadão é aquela pessoa que tem direito a voto, é aquela pessoa que está com os seus deveres eleitorais, ok, tá? Então, aqui, você deixou de votar na última eleição, você é legítimo a propor uma ação civil popular? Se você tiver irregular com a justiça eleitoral, não, tá? Porque tem que ser um cidadão, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação, visando anular um ato lesivo do poder público contra o meio ambiente. Vejam que a Constituição,
Assim como a lei da ação popular falaram um ato, mas já falei para vocês que tanto doutrina quanto jurisprudência já aceitam a omissão. Fica atento a isso, tá? Não necessariamente tem que ser um ato lesivo, pode ser uma omissão lesiva, certo? Então, quais são os requisitos para propor uma ação popular ambiental? Primeiro, o autor deve ser cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, devidamente inscrito na Justiça Eleitoral. Ótimo, a gente já entendeu isso quando a gente leu ali na Constituição que tem que ser um cidadão. Então, se tem que ser cidadão, ele tem que estar ok com a Justiça Eleitoral. Pode ser um brasileiro nato ou naturalizado. Um estrangeiro pode vir aqui para dentro do Brasil querer propor uma ação popular ambiental? Não pode, certo? Segundo requisito para propor a ação popular, o ato praticado deve ser ilegal, lesivo ou se funda em relevante ameaça ao direito. Então, seja um ato ilegal, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente decidir que vai aprovar, qual foi a expressão que ele usou? De balde, de bandeja, não lembro, mas ele quis dizer, vamos aprovar logo tudo de uma vez, vamos tirar as restrições ambientais, vamos fazer a coisa passar aí toda boiada de uma vez só. Então, é ilegal, tá? Porque não está seguindo o processo legal correto para alterar qualquer legislação ambiental, é lesivo ao meio ambiente, então tô lesando mesmo, tô cortando, tô destruindo, o poder público tá, sei lá, botando fogo nas florestas, mas pode ser também uma omissão. O poder público tá vendo a Amazônia pegar fogo, o poder público tá vendo a Amazônia ser desmatada e está nem aí, tá? Então, seriam casos de ação popular. Quem são as partes legítimas? Que partes compõem uma ação popular? Então, a gente vai ter o polo ativo, quem demanda, quem inicia, quem propõe uma ação popular, e a gente tem o polo passivo, quem está recebendo, quem está sofrendo essa ação popular. Então, sujeito ativo, qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos, já falamos isso, considerado cidadão, ok com a justiça eleitoral, é legítimo a propor uma ação popular. Ele pode propor, ele pode litisconsorciar, então se juntar com outros, e ele pode, esse cidadão ou um litisconsórcio de cidadãos, eles podem propor a ação popular, como eles podem dar continuidade, tá? Dar prosseguimento. De repente a ação popular tá lá e quem começou, quem demandou, quem iniciou, tá abandonando, vem outro e dá continuidade naquilo. Pode? Pode, tá? É um remédio constitucional, né? Tá previsto na Constituição. Pode a pessoa jurídica ser um sujeito ativo? Aí essa eu vou deixar como questão para vocês aqui. Vocês vão pesquisar, tá? Porque a gente já sabe que uma pessoa física, eu, você ou nós juntos, né, litisconsórcio, a gente pode demandar, pode propor uma ação popular por conta de um ato lesivo ou uma omissão lesiva do poder público ao meio ambiente. Mas e uma pessoa jurídica? Será que pode? Será que uma empresa pode achar que o poder público está lesando o meio ambiente e propor uma ação popular? Você vai comentar aqui para mim se pode ou se não pode e vai fundamentar. Existe fundamentação do STF para isso, tá? Vou deixar aqui a dica para você. Você vai comentar aqui para mim e eu vou te dar presença pelos teus comentários essa semana, que aí eu sei que você assistiu. Então já sabemos que o sujeito ativo de uma ação popular ambiental é qualquer cidadão, tá? Que veja, que sinta que o poder público está lesando o meio ambiente. Pode uma pessoa jurídica sim ou não, isso você vai me dizer aqui, tá? E quem é o sujeito passivo? Quem vai receber isso? Então, é uma pessoa jurídica envolvida no ato administrativo, podendo ser a autoridade, o beneficiário do ato e ainda o avaliador de uma avaliação inexata. Então, quem é o sujeito passivo? O poder público, tá? Pode ser uma pessoa jurídica, desde que seja uma pessoa jurídica que está representando o poder público, que está naquele momento agindo em nome do poder público, que está prestando um serviço para o poder público. Vamos pensar num exemplo? As concessionárias de pedágio, tá? A gente já sabe, elas têm a concessão para
né, tratar daquele trecho, para explorar economicamente, para cuidar e tudo mais. Mas ali naquele momento, como elas têm aquela concessão, é uma pessoa jurídica completamente independente, mas concordam que naquele momento estão representando o poder público, porque estão prestando um serviço para o poder público, estão prestando um serviço típico do poder público. Então, se esta empresa concessionária taca fogo na floresta, sai cortando tudo aí sem nenhuma preocupação, sem autorização, sem nada, está lesando o meio ambiente, pode ser o sujeito passivo dessa ação popular? Pode sim. E o Ministério Público? O Ministério Público ele vai atuar na ação popular apenas como custos legis, tá? Então, apenas como o observador. Ele fica ali só cuidando, só olhando para ver se as provas estão sendo produzidas direitinho, se tá tudo correndo dentro do esperado, se os prazos estão ok. Ele fica só observando, ele não se mete, ele não é nem sujeito ativo, nem sujeito passivo. Nem seria, né, um sujeito passivo. Mas ele não atua diretamente, ele é o custos legis, ele fica ali observando. Coloquei para vocês um exemplo. Para cada uma das 4 ações, eu coloquei um exemplo na área ambiental, para isso ficar bem claro para vocês. Então, olha só que bacana essa ação popular aqui que eu coloquei para vocês. Ó, uma ação popular, interesse de agir, prova pericial, desnecessidade de matéria constitucional. A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser utilizado para impugnar os atos administrativos omissivos, a jurisprudência fala em omissão, omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio ambiente. Beleza, já vimos tudo isso. Pode ser proposta ação popular ante a omissão do Estado em promover condições de melhoria na coleta de esgoto do Estado, da penitenciária Presidente Bernardes, de modo a que cesse o despejo de elementos poluentes no córrego. Gente, não vou nem terminar. Você termina de ler ali se você tiver curiosidade. Olha que fantástico, olha que coisa linda. Propôs-se uma ação popular, ou seja, um ou vários cidadãos estavam incomodados com o fato da penitenciária não estar tratando o esgoto. Gente, se todo mundo tivesse essa preocupação, se todo mundo se mexesse desse jeito, a gente não tava com níveis de saneamento básico ridículos que o Brasil tem, tá? Vergonhosos que são, a gente já falou de saneamento básico e vocês sabem disso, tá? Olha só, uma ação popular para falar, escuta penitenciária, eu não sei se essa penitenciária aqui ela é administrada, é uma administração privada ou não, mas mesmo que ela seja uma administração privada, concordam que ela está agindo em nome do Estado, né? Ela está prestando um serviço típico do Estado. Uma ação popular para dizer, escuta penitenciária, você não pode pegar o esgoto e jogar dentro do córrego. Não é assim que as coisas funcionam. Você está lesando o meio ambiente, eu tenho participação nesse meio ambiente, estou me sentindo lesado com isso. Ação popular, maravilhosa. Tiver curiosidade, todas as informações que você precisa para ver esse processo completinho estão no nosso material. Lindo, né? Então, ação popular, qualquer um de nós, hein, gente? Não vamos perder tempo, não. A gente pode... e daí lá, lembram que no artigo 5º da Constituição, eu li para vocês e esqueci de comentar. Ele fala que a gente não precisa pagar custas processuais, tá? Se a gente decidir que a gente vai entrar com uma ação popular, fica absolutamente tranquilo, porque a gente não paga custas, não paga sucumbência e ainda tem inversão do ônus da prova se precisar. A menos comprovada má-fé, tá? Eu sei que a gente não vai fazer isso, nenhum de vocês vai, nem eu vou. Então, agindo de boa fé, não se preocupa que não vai ter custas, não vai ter nenhum problema, tá? Pelo contrário, a gente tá fazendo isso porque a gente entende que o meio ambiente precisa ser cuidado. A ação civil pública. E a gente falou um pouquinho de ação civil pública justamente quando a gente falou lá na nossa aula de responsabilidades, quando a gente falou da responsabilidade civil, que eu falei para vocês. Qual é o meio que a gente tutela o meio ambiente, que a gente cuida do meio ambiente na esfera civil através da ação civil pública, tá? Então, vamos falar da ação civil pública ambiental. Também tem lei própria, tá? De 1985, para trazer ali todos os requisitos, o que pode, o que não pode, quem não pode. Então, um dos principais instrumentos processuais para que os seus legitimados ativos pleiteiem a cessação de um ato lesivo ao meio ambiente, a recuperação de áreas degradadas ou pagamento para que seja feita a recuperação posterior. Então, a gente viu isso lá na nossa aula de responsabilidade.
A gente propõe a ação civil pública, por quê? Porque a gente quer que o meio ambiente seja reparado, que ele volte ao status quo ante, que ele volte a ser o que era. Não tem como, não dá, e a gente sabe que meio ambiente não é assim, você não estala os dedos e ele volta a ser o que era antes. Vejam Mariana, já faz alguns anos e o município continua muito prejudicado por tudo que aconteceu, tanto do ponto de vista social, econômico, mas ambiental também. Então, nem sempre o meio ambiente volta a ser o que era antes, então aí a gente quer indenização. Para quê? Para que o próprio poder público pegue essa grana e tente fazer o que é necessário. Características. Primeiro, visa proteger o meio ambiente, porque pensa se a gente deixasse a Vale, né, os casos de Mariana, os casos de Brumadinho, não tem como recuperar o meio ambiente? Ah, que pena, né? Seria legal se recuperasse, mas tudo bem, vamos lá, vida que segue. Não dá, né, gente? Então, óbvio, a ação civil popular, ela tem como principal objetivo, principal característica, proteger o meio ambiente, tá? Então, não vai ter como reparar, então dá a grana aqui, vai indenizar, vou mexer no teu bolso para que da próxima vez você tenha mais cuidado, seja mais zeloso com as questões ambientais. Pode resultar numa obrigação de fazer, obrigação de não fazer ou condenação em dinheiro. Então, obrigação de fazer, recupere o meio ambiente. Obrigação de não fazer, não faz mais as barragens dessa forma que estava sendo feito. Indenização em dinheiro. Ah, vai ter que mexer no bolso aí. O Ministério Público, ele pode ser o autor, tá? Mas nem sempre é ele. Isso a gente também viu quando a gente falou de responsabilidade. Então, quem são os legitimados? Quem está apto a propor uma ação civil pública ambiental? E uma ação civil pública qualquer uma, tá, gente? Mas aqui a gente está falando de ambiental. O Ministério Público, a gente já sabia, a Defensoria Pública, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, autarquias, por exemplo, o próprio IBAMA, tá? Então, inclusive teve uma questão que caiu na OAB, não faz muito tempo, faz acho que um ano e meio, que confundiu muita gente porque o pessoal olhou IBAMA e pensou, o IBAMA é esfera administrativa, é um órgão do CISNAMA, pode propor ação administrativa, mas não lembrou que o IBAMA é uma autarquia. E a lei da ação civil pública diz que a autarquia pode propor ação civil pública. Então as pessoas confundiram achando, IBAMA é só esfera administrativa, ação civil pública é esfera civil, não tem nada a ver, não posso misturar. O IBAMA é legitimado sim, tá? Por ser uma autarquia. Associações que estejam, a gente falou disso, estejam constituídas há pelo menos um ano, isso para evitar fraude, né, para que a gente não constitua uma associação hoje só para propor uma ação civil pública amanhã, tá? Então essa associação, ela tem que estar já existente há pelo menos um ano e dentre os seus fundamentos para o qual essa associação foi criada, tem que estar ali descrito questões ambientais, senão não vai propor uma ação ambiental, tá? E quem é sujeito passivo, então? Sujeitos ativos, todos aqueles que estão descritos lá que podem demandar uma ação civil pública. E passivo, pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado que causem ou ameacem causar danos ao meio ambiente. Então, eu, você, nós podemos ser sujeitos passivos de uma ação civil pública? Podemos, eu falei isso para vocês. Pode, de repente, o Ministério Público, Defensoria Pública, uma associação, pode bater lá na tua porta, de repente, uma citação dizendo você está sendo citado por uma ação civil pública porque causou dano ao meio ambiente ou porque ameaça causar, está na iminência de causar dano ao meio ambiente? Podemos. Então, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, tá? Dentro da questão da ação civil pública, gente, tem um detalhe aqui que é o inquérito civil, tá? O inquérito civil inquérito civil ambiental dentro da questão da ação civil pública tem alguns detalhezinhos. Primeiro, só o Ministério Público pode fazer, tá? Então não confundam. Quem é legitimado para propor uma ação civil pública? Todos aqueles que eu acabei de passar para vocês ali, que não é só o Ministério Público, existem outros. Mas para fazer um inquérito dentro da ação civil pública, para fazer um inquérito civil ambiental, para apurar,
para levantar provas, para levantar culpados e tudo mais. Só o Ministério Público faz, tá? Então, é um procedimento administrativo pré-processual e extrajudicial. Então, antes mesmo de se propor, antes mesmo de se iniciar uma ação civil pública, faz esse inquérito. Exemplo, para ficar bem fácil vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Geralmente, o que acontece? Eu fico sabendo de uma empresa ou de uma pessoa física ou jurídica, tanto faz, que está causando uma lesão ao meio ambiente. Eu, como pessoa física, não quero ter que me indispor, não quero ter que ir lá, colocar minha cara a tapa e propor uma ação civil pública contra essas pessoas, mesmo porque eu, como pessoa física, não sou uma das legitimadas, a gente passou ali, tá? Quem são os legitimados? O que é o mais comum o cidadão fazer? Procurar o Ministério Público, tá? Daqueles que estão listados ali pra gente, o Ministério Público é o que está mais acessível e é o que a gente lembra. Então, eu vou lá e vou contar para o Ministério Público o que eu tô sabendo, do que está acontecendo e tudo mais. Vocês acham que é assim? Eu, cidadã, vou lá, falo tudo para o Ministério Público, para o promotor, vira as costas, vou embora e ele abre uma ação civil pública? Não, né, gente? Ele tem que apurar aquilo. Ele tem que ter certeza de que aquilo ali é real, de que aquilo ali é verdadeiro. Eu posso ser só um desafeto da outra pessoa tentando prejudicar. Então, para isso existe o inquérito civil público ambiental antes de realmente se propor esta ação civil pública, tá? Durante o tempo que eu estagiava dentro da Universidade Federal do Paraná e o Ministério Público, o promotor de meio ambiente, ele fazia muito isso. Ele tinha uma parceria com a universidade e nós éramos chamados, nós daí compunhamos uma equipe e íamos dar uma olhada nessas denúncias que chegavam para ele. Então a gente ia até a área para ver se aquilo era verdade, se não era. E assim, vários casos da gente chegar na área e não era nada do que estava sendo denunciado. Existiam casos que eram verdade, existiam casos que não eram, tá? Então, o inquérito, ele serve justamente para isso. Igual o inquérito policial que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem. Investiga, levanta provas, vê se aquilo ali realmente é verdade, para depois propor uma ação civil pública. Vocês têm noção do que é movimentar uma ação civil pública, o gasto que isso traz, o tempo que isso traz, as pessoas que vão estar envolvidas nisso tudo? A gente não vai fazer para qualquer coisa, né? Então, a ação civil pública, ela tem esta finalidade. Ao final do inquérito, o inquérito tem essa finalidade. Então, ao final do inquérito, a gente pode simplesmente arquivar aquilo, tá? Não dá em nada, como a gente pode, de fato, apurar que existiu aqueles fatos e propor uma ação civil pública de verdade. Então, aqui as questões relacionadas ao inquérito estão todas descritas para vocês. O inquérito, ele também pode, então, o inquérito, ele pode culminar em 3 coisas. Arquiva aquela denúncia porque não era nada daquilo. Segundo, de fato existe, de fato a gente precisa responsabilizar, vamos abrir a ação civil pública. Mas nesse inteirinho aqui no meio, existe uma possibilidade meio de campo, que é o TAC, é o termo de ajustamento de conduta. Isso acontecia muito quando eu estagiava lá para o Ministério Público. Chama o responsável, chama a pessoa. Isso vai acontecer quando o dano não é muito grande ou quando o dano ainda está na iminência de acontecer. Você chama o responsável e assina com ele um termo de ajustamento de conduta. Olha, você vai fazer isso, isso e isso para recuperar. Se tudo der certo, a gente não abre a ação civil pública. Teve um caso em que a gente foi apurar uma denúncia de que estava sendo construído um condomínio, né, de prédios, e eles estavam destruindo um bosque que ficava dentro. A gente não era bem aquilo que a denúncia dizia, eles não estavam destruindo, mas eles também não estavam cuidando como deveria, né? Os pedreiros jogavam lixo lá dentro, resto de construção, e a coisa estava meio descuidada. Então, o que a gente fez? Não dá para arquivar porque, de fato, o bosque está sendo danificado. Não precisa de uma ação civil pública porque dá para reparar o que está acontecendo lá. Termo de ajustamento de conduta. Nós chamamos a construtora, assinamos com eles um termo, de 6 em 6 meses a gente fiscalizava a obra para ver se o bosque estava sendo cuidado e deu tudo certo. Todo mundo ficou muito feliz. O bosque foi cuidado, os vizinhos viram que estava tendo fiscalização e a empresa não precisou responder uma ação por isso. Então, é um meio de campo que funciona muito bem. Coloquei um exemplo aqui para vocês.
E daí ainda perguntei, é possível inversão do ônus da prova numa ação civil pública? Então, olha só essa decisão do STJ. Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que a sua conduta não foi lesiva, cabível na hipótese a inversão do ônus da prova. Entenderam? Então, nesse caso, se a gente, que eu contei para vocês, se de fato a gente tivesse aberto a ação civil pública contra esta construtora, a gente pediria a inversão do ônus da prova. Não era o Ministério Público que tinha que provar que a empresa, que a construtora estava causando dano ao meio ambiente, mas a construtora que teria que se defender provando, não estou causando, tá? Então, é cabível numa ação civil pública a inversão do ônus da prova, certo? Ação civil pública acho que é fácil, né? A gente já tinha até falado algumas coisas. Na verdade, tudo hoje é muito fácil na nossa aula, porque essas ações, praticamente todas a gente já conhece do direito constitucional, então tá tranquilo. Só a última talvez vocês não lembrem, mas vocês já ouviram falar assim, tá? Mas talvez não lembrem, vai dar tudo certo, eu vou explicar para vocês. Terceira forma de demandar judicialmente para defender o meio ambiente, mandado de segurança, óbvio, você tá ali vendo que o negócio vai acontecer, tá para causar um dano, tá te prejudicando, mandado de segurança, tá? Então, qualquer pessoa pode acionar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça, então tá para acontecer, ameaça de lesão ao direito líquido e certo, lembram disso? Vocês já aprenderam em direito constitucional, tem que ter um direito líquido e certo, quando não é amparado por habeas corpus, nem habeas data, ou quando a autoridade pratica ilegalidade ou abuso de poder. Então, quando que a gente propõe um mandado de segurança? Quando tem um poder público, quando do outro lado, né, o polo passivo é o poder público e ele está me causando uma lesão, ele está ou lesionando ou na iminência de lesionar um direito meu, um direito líquido e certo, tá? Já digo para vocês, meio ambiente é direito líquido e certo. Eu preciso provar para alguém que eu tenho direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não, tá? Porque no mandado de segurança isso é muito importante. Vocês já viram o constitucional. Você não pode demandar, não pode pedir um mandado de segurança para daí você provar dentro da ação que você tem direito a determinada coisa. Não, tem que ser algo assim, ó, não temos dúvida, isso aqui é um direito certo dessa pessoa, é um direito líquido. E meio ambiente, meus amados, é direito líquido e certo de todos nós, tá? Todos nós temos direito a esse meio ambiente equilibrado. Coloquei aqui para vocês quais são os prazos, igualzinho o mandado de segurança que vocês já conhecem, 120 dias, sempre a partir do conhecimento desse ato lesivo, a pessoa tem 120 dias para propor o mandado de segurança. O mandado de segurança pode ser individual, como pode ser coletivo, tá? Então, uma comunidade toda está sendo lesionada e entra com mandado de segurança de forma coletiva, isso pode. Então, quem é sujeito ativo? Pode ser o indivíduo, como pode ser vários indivíduos, uma coletividade, porque já é permitido mandado de segurança coletivo, tá? Isso é recente, tá, gente? Recente, tem um pouco mais de 10 anos. É de 2009, mas até 2009 a gente não aceitava. Mandado de coletivo era sempre individual, uma pessoa só, certo? Então, o sujeito ativo pode ser o indivíduo sozinho ou coletivo, e daí no coletivo, um partido político pode estar representando essa coletividade, então pode ser um partido político, organização sindical, entidade de classe, o próprio Ministério Público, tá? Então tem ali quem são os legitimados. Coletivo aqui para o mandado de segurança não quer dizer a gente da sala se junta. Ah, vamos juntar aqui, põe lá, autores, Jaqueline, fulano, não, tá? A gente tem que daí estar representado por alguma dessas entidades. Uma entidade de classe, a OAB, nos representando, poderia ser um partido político que a gente fosse afiliado, uma associação, tá? De forma coletiva. Coloquei para vocês aqui um exemplo, pulei o exemplo, de mandado de segurança. Renovação de licença municipal. Esse é bem legal, porque tem vários assuntos que vocês manjam já, que vocês conhecem, tá? É um pedido de renovação de licença ambiental. Presta atenção nisso. Renovação de licença municipal para extração de minério.
cumprimento das exigências legais, pedido indeferido pelo município. Ofensa a direito líquido e certo, segurança concedida. O que acontece aqui? A empresa mineradora pede a renovação da sua licença para o município e o município nega a licença sem justificativa, tá? Sem um porquê. A gente estudou licenciamento ambiental, vocês sabem que dá para negar licença? Dá para negar licença, mas vai ter que justificar, município. Não vem me dizer que não vai me dar a licença e não me diz o porquê. Então, aqui o que aconteceu? A mineradora pediu a renovação, ela já tinha licença, já estava tudo ok, funcionando, barará. Ela pede a renovação e o município vai lá e nega. É um direito líquido e certo desta empresa que está sendo tolhido neste momento? Evidente que sim. Considerando-se que a impetrante, no caso aqui a mineradora, está acobertada por licença definitiva e por prazo ilimitado para a extração de minério quartzo, através de um alvará expedido pelo município, que não existe dispositivo de lei municipal que condicione a renovação da licença para funcionamento à prévia autorização do IBAMA. Então, qual que foi aqui do município? Falar que para poder renovar a licença precisava de uma autorização do IBAMA. Mas onde é que está escrito isso? Que lei dizia isso? Não tinha. Que não existe fundamento legal para o indeferimento do pedido de renovação da licença, a segurança deve ser concedida. Ou seja, o juiz aqui acatou o mandado de segurança e município renove a licença da mineradora. E o último é o mandado de injunção ambiental. Lembram de mandado de injunção? Quem lembra? Tem alguma vaga ideia do que é? Vocês já devem ter visto, mas eu conto para vocês. O mandado de injunção é assim, é quando um direito meu, eu tenho um direito, mas eu não consigo, pessoa física ou jurídica, eu não consigo exercer esse meu direito, eu não consigo ter ele plenamente aproveitado, porque falta uma regulamentação legal, tá? Então, falta algo na lei, falta uma legislação para que eu tenha direito pleno de exercer esse meu, para que eu tenha plenitude no exercício desse meu direito. Aí é cabível o mandado de injunção. Vejam a diferença. O mandado de segurança é quando eu tenho um direito e ele está sendo lesionado por um ato do poder público, tá? Então, eu tenho esse direito, ele é líquido e certo, meu direito ao meio ambiente. Artigo 225 da Constituição, tá lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do momento que isso está sendo tolhido, direito líquido e certo. O mandado de injunção, não. O mandado de injunção é falta regulamentação legal, por isso que o meu direito não está sendo atendido. Vamos lá, ó, coloquei aqui para vocês. Impetrada contra uma omissão do poder público, então aqui sempre vai ter que ser uma omissão. Por quê? Porque deveria ter lei tratando do assunto e não tem. Pelo mandado de injunção, o Poder Judiciário assegura ao impetrante um direito estabelecido constitucionalmente, mas que não pode ser exercido por falta de uma norma regulamentadora. Então, está faltando regulamentar. Um exemplo, o artigo 23 da Constituição, ele dizia o seguinte... ele traz ali quais são as competências, né? Quem tem competência para cada coisa, inclusive questões ambientais. E no fim do artigo 23 da Constituição dizia o seguinte: lei complementar vai tratar sobre as cooperações com relação a essas competências. Esta lei complementar, veja, Constituição de 1988, essa lei complementar só sai em 2011, Lei Complementar 140 de 2011. Durante todo esse tempo, muita gente teve o seu direito prejudicado, inclusive em questões ambientais. Por quê? Porque faltava uma norma regulamentando aquele direito constitucional, certo? Então, é um exemplo. Sujeito ativo, toda pessoa ou grupo de pessoas titulares de direito constitucional cujo exercício está sendo inviabilizado porque falta regulamentar a norma. Quem é o sujeito passivo? Quem era que devia fazer essa norma? Era o Poder Legislativo Municipal, Legislativo Estadual? Quem deveria fazer? Esse é o cara que vai ser o sujeito passivo. É contra ele que a gente vai demandar. Então, sempre que for constatada uma omissão do poder público em regulamentar alguma norma constitucional,
de eficácia limitada, a eficácia daquela norma ficou limitada a uma regulamentação, essa regulamentação nunca acontece, o Poder Legislativo nunca faz, cabe o mandado de injunção. E aí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, muito legal de mandado de injunção, tá? Fazia tempo que eu procurava um exemplo que fosse legal mesmo, assim, pra gente falar de mandado de injunção durante a aula. Esse é um pouquinho longo, eu deixei aqui, leiam, porque é muito legal. E daí procurem o processo inteiro, se vocês tiverem curiosidade de conhecer. Mas é o seguinte, uma cervejaria que chama Belco. Me diz aqui se você conhece essa cervejaria Belco. Já ouviu falar? Já tomou alguma? Recomenda alguma para mim? Porque eu não conheço, tá? Essa cervejaria Belco, ela decidiu fazer cerveja e chopp envasado em garrafa PET. Inovação, né? Me diz isso também, você tomaria uma cerveja numa garrafa PET? Eu acho bem estranho imaginar uma cerveja dentro de uma garrafa plástica, mas tudo bem. Me diz, inclusive me diz se você já tomou, vai ver, sei lá, em algum lugar do Brasil isso já existe, em algum lugar do mundo você tomou, me conta, porque eu realmente fiquei curiosa para saber. Essa cervejaria Belco, ela decide envasar cerveja e chopp em garrafa PET. E aí, o que acontece? Quer ver, ó? Os autos dão conta de que após a autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então, o Ministério da Agricultura autorizou a comercialização do chopp em garrafa PET por essa cervejaria. A cervejaria foi comunicada do cancelamento daquele ato administrativo em razão de uma liminar concedida através de uma ação civil pública. O Ministério da Agricultura condicionou o registro da cerveja embalada em garrafa PET ou em qualquer outra espécie de plástico ao licenciamento ambiental ao IBAMA. Então, o que acontece? Primeiro, eles pedem autorização para o Ministério da Agricultura e Abastecimento. Vem a autorização. Eles começam a envasar em garrafa PET. De repente vem alguém entrou com uma ação civil pública e vem uma notificação para a cervejaria dizendo, do Ministério mesmo do Abastecimento, da Pecuária e Abastecimento. Vem uma notificação dizendo, escuta, pode parar. Para aí com o negócio, porque para poder fazer em garrafa PET, precisa do licenciamento do IBAMA. Beleza, vamos lá conversar com o IBAMA. Gente, o IBAMA pega e fala o seguinte, sei de nada. Gente, leiam que vocês vão entender. O IBAMA fala assim, não, porque lembram que tem a resolução 237 do CONAMA, que traz uma lista de todas as atividades que precisam de licenciamento ambiental. Procura lá e vê se está escrito envase de cerveja e chopp em garrafa plástica. Não tá. Inclusive, se vocês viram, faz pouco tempo eu coloquei no Instagram uma enquete, né, sobre quais atividades precisam de licenciamento ambiental e tava lá cerveja, chopp e malte. Então, a fabricação precisa, mas ninguém nunca lembrou de falar se precisa de licenciamento ambiental ou não para envasar em garrafa PET. Aí a cervejaria falou, ei, e enquanto isso eu faço o quê? Eu tinha uma autorização, tô cheia de garrafa PET lá para envasar meu chopp e minha cerveja e não posso fazer porque não tem uma regulamentação. Entra com mandado de injunção. Contra quem? O IBAMA. Dizendo, IBAMA, regulamenta essa situação. Sei lá se é você, se é o CONAMA, quem é que vai fazer. Mas regulamenta a situação. Diz se é possível ou se não é possível. Se é possível, o que eu preciso? Qual é o processo de licenciamento ambiental? Que estudo eu tenho que fazer? O que eu tenho que te apresentar? Mas regulamenta o negócio. Eu não posso ser prejudicada porque você, IBAMA, até agora não regulamentou esse assunto. Cara, mandado de injunção é um negócio bem legal, né? Tá aqui um exemplo de mandado de injunção por uma questão de licenciamento ambiental que foi impetrado contra o IBAMA. Leiam, entendam o desfecho dessa história, porque eu achei bem interessante, tá? Gente, eram esses os quatro meios de tutela processual que eu tinha para contar para vocês. E agora eu preciso... Não vai embora, tá? Que você tem que me responder mais essa ainda. Eu fiz quantas perguntas? Acho que foram 3, hein? Essa já é a 4ª pergunta para você me responder aqui. Com relação à nossa revisão, gente. Vocês sabem, a gente tentou fazer aquela revisão online da última vez.
não foi muito bem sucedido, né? A minha internet me deixa na mão com uma certa frequência e eu não gostaria de ter que passar por aquilo de volta, mas tô super disposta. Se for o caso, inclusive a gente divide. Metade da turma a gente faz revisão num dia, metade da turma a gente faz a revisão no outro dia, para não ficar muito sobrecarregado e ver se assim funciona. Tá? Então, me digam o que vocês preferem, comenta aqui se vocês preferem que a gente tente de novo uma revisão online. Por quê? Porque aí a gente pode interagir, você pode fazer pergunta, você pode tirar as dúvidas, ou se a gente faz uma revisão gravada, tá? Porque só que aí, gente, vai ser de volta a esse formato. Eu falo aqui e você escuta aí, tá? Sem você conseguir interagir, a menos que daí você me mande mensagem, me deixe pergunta e coisa assim, tá? Eu tentaria fazer isso em no máximo entre 1 hora e 1 hora e meia, colocar todo o conteúdo do bimestre dentro de 1 hora, 1 hora e meia, e ficaria a semana toda disponível para vocês assistirem antes da gente fazer a nossa avaliação. Então, preciso que vocês me digam aqui o que é que vocês acham que fica melhor, tá? Vamos fazer bem democrático, o que a maioria da galera optar, a gente faz, tá? Ou uma revisão online ou uma revisão gravada, certo? Bons estudos para vocês e até breve!